Boa noite, gente. Meu nome é George Souza e eu estou aqui hoje para apresentar a vocês o resultado final da minha pesquisa de mestrado, um programa chamado PPGS, né, um programa transdisciplinar em Educação, Culturas e Identidade, pela Universidade Federal Rural de Pernambuco e a Fundação Joaquim Nabuco, né, Fundagem, aqui do estado de Pernambuco. O título final da dissertação foi A Tutela do Oculto, sobre experiências profanadoras com as carrancas HQ e educação. Vou tentar hoje fazer diferente do que eu fiz na defesa, que foi em julho, dia 25 de julho. Fábio Paiva, né, que faz membro aqui, foi uma das pessoas que estavam na banca, junto com outros professores. Tem algumas questões imagéticas que eu fui trabalhando durante a pesquisa. A própria capa da dissertação, né, é essa. Eu já mandei ela para a biblioteca, mas eu acho que ela ainda não está disponível para ter feito download. Assim que tiver, eu jogo no grupo do Educadrinhos. Quem tiver interesse também, eu posso mandar já o PDF assim, dela, que eu tenho. A pesquisa ela tem um caráter experimental e especulativo, então eu fui experimentando várias questões artísticas e teóricas, né? E não podia ser diferente com a finalização do projeto, que para poder fazer o convite, né, tradicional, eu produzi uma animação experimental com algumas artes e alguns elementos sonoros e musicais que fazem parte de todo o projeto. Deixa eu passar aqui. Para quem não conhece, a música é da banda Devotos, ou Devotos do Ódio, que é uma banda de hardcore, né, de punk rock hardcore, aqui do Recife, né, do Alto Zé do Pino. Eu vou compartilhar com o pessoal, eu compartilhei aqui no chat, mas eu vou compartilhar com o pessoal para quando subirem lá para o YouTube, colocar lá o link de uma playlist com o título da dissertação, a tutela do oculto que eu criei no Spotify. Eu não lembro exatamente, mas acho que são 15 músicas que compõem a playlist. E essas músicas eu fui usando elas como referencial teórico. A pesquisa tem esse interesse em o que a gente chama no campo da educação, né, dos estudos culturais em educação, de trabalhar artefatos culturais. No início da pesquisa, lá em 2022, quando eu comecei, meu intuito era pesquisar quadrinho, né? E aí eu comecei a tentar pensar artefatos culturais, indo para além só das histórias em quadrinho. E aí começou a emergir vários outros produtos e artefatos culturais que eu fui traçando e trabalhando. É, Ela tem três eixos centrais, assim, que eu vou apresentar no decorrer da minha fala, mas ela tem um artefato cultural que gira ela toda, que é a carranca, né? Só para caráter informativo, assim, num todo. Eu acho que ela está maior porque eu esqueci de trocar esse slide. Esse slide foi essa lâmina, no caso, né? Foi da minha defesa, né? Eu mudei ele, mas eu esqueci de mudar essa informação. Na defesa, ela estava com 143 páginas, 47 no formato de arte sequencial, né? HQ, livro-imagem, livro ilustrado. Eu fui misturando vários tipos de arte sequencial, planejando uma narrativa gráfica. O trabalho final, se eu não estou equivocado, ficou com 156 páginas, porque depois da defesa eu produzi mais imagens para compor alguns questionamentos que foram levantados por Fábio e por outros professores que tiveram na banca. Assim. Como eu falei, ela tem esse caráter experimental, porque a minha ideia era produzir ilustrações ao máximo possível, mas não ilustrações que fossem figurativas na obra, mas em si que ela contassem e que ela traçasse um pensamento teórico, né? Que ela tivesse amarrada com as discussões teóricas. A maioria das pessoas que estão aqui tem alguma relação com as pesquisas em quadrinho,
conhece os livros clássicos, né? Do Desvendando os Quadrinhos, ou Desaplanar, né? Mais recente, que são livros que tratam das pesquisas em torno dos quadrinhos, utilizando o próprio formato da história em quadrinhos. Então, ele vai produzir uma história em quadrinho para discutir quadrinho. Na minha qualificação, o Fábio Paiva também estava, ele falou uma coisa que foi que me deu mais gás assim, para produzir, que ele disse, é normal, já é muito comum todo mundo utilizar quadrinho quando está traçando uma pesquisa sobre quadrinho. Tu está usando o quadrinho para falar sobre outra coisa. O foco da pesquisa, ela não é os quadrinhos. Eu não faço, não é analisar o quadrinho ou definir o quadrinho. O foco da pesquisa é uma formação humana, que é um termo usado dentro da filosofia da educação, para pensar alguns processos de educação não formal envolvendo o que a gente chama de, a partir do Foucault, de espiritualidades políticas, que é um elemento que traz uma questão de como que, o que é que a gente faz na vida com aquilo que a gente acredita, né? E fazendo um resumo do resumo possível da ideia de espiritualidade política ou simplesmente de espiritualidade dentro desse campo da formação humana, dentro de pensar a formação humana. Na abertura da dissertação eu traço esse prelúdio especulativo, como eu digo, porque um dos elementos assim que vai servir como guia é a ideia de encruzilhadas, muito a partir do Rufino, lá com a obra já basilar dele, que foi a tese de doutorado do Luiz Rufino, para quem não conhece, é um pesquisador do Rio de Janeiro, pedagogo, e ele escreve uma dissertação que depois vira o livro, que o nome é Pedagogia das Encruzilhadas. E aí eu vou seguir o caminho próximo do Rufino, mas trazendo outros pensadores, mas eu queria traçar uma especulação dessa encruzilhada para além dos elementos espirituais tradicionais e trazer ela para os quadrinhos, assim, o que era essa encruzilhada, o que é esse local onde as coisas acontecem, né? Para isso eu fui misturando ali Patrulha do Destino, do Grant Morrison, né, dizendo que a encruzilhada é que nem a rua, né, Dane, a rua, para quem leu Patrulha do Destino, traçando ela próximo aos perpétuos de Sandman, tentando fazer esse processo, né, dessa especulação muito na esteira do realismo especulativo, né, esse campo da filosofia contemporânea. E aí, para abrir a pesquisa, eu dei o nome de Chegada Encruzilhada, que é justamente a minha ideia. E aí foi uma coisa que eu fui tentando fazer o tempo todo. Eu não sei se eu consegui, né? Mas era o meu objetivo. Eu acho que eu cheguei próximo. Talvez tenha até a ver quando eu chegar no final, que eu apresentar a vocês, o que seria a conclusão da dissertação. Como eu falei aqui no começo, para quem estava antes de iniciar a gravação, né, com o Wilson, a minha formação é em comunicação. Eu sou formado em comunicação social, com habilitação em rádio, TV e internet. Eu venho da produção audiovisual, assim, de formação. Eu fiz uma formação contrária, na verdade. Primeiro eu comecei a trabalhar com comunicação comunitária e cinema independente, depois eu fui me formar. Eu comecei a pesquisar quadrinho ainda na graduação, há 10 anos atrás, assim. Foi quando eu conheci, inclusive, o Fábio Paiva, que foi quem me empurrou assim, para pesquisar quadrinho. E aí, durante toda a formação e durante todo o processo de trabalho, sempre tive interesse em narrativa. Então, quando eu estava escrevendo a dissertação, eu não queria simplesmente produzir um texto teórico tradicional, onde eu ia apontando os resultados, referenciais teóricos, metodologias. Eu queria contar uma história. Eu achava que havia uma possibilidade de eu contar uma história, que era muito mais interessante para quem fosse ler em algum momento a minha pesquisa, que eu também estivesse contando uma história. Dá mais trabalho, mas para mim, que vem desse campo da produção artística, das produções de narrativa, seja audiovisual, seja quadrinho, era muito mais prazeroso, né? Era muito mais interessante. E tinha uma coisa que eu não queria, era ter aquela finalização de dissertação onde você só quer acabar.
E aí eu fui tentando traçar uma experiência que era a minha experiência com essa objeto, que é a carranca. Essa aqui é uma carranca. Essa é a primeira carranca, né? Eu vou adiantar aqui. Aqui são algumas imagens assim, que tá na dissertação. A dissertação ela é em paisagem. Ela não foi feita em retrato. Aqui está lá dentro da chegada da encruzilhada, é um processo inicial que faz parte do próprio programa do PPGS. Para você adentrar no PPGS, no processo de seleção, eles pedem que você escreva o projeto e um memorial falando sobre sua formação acadêmica, intelectual e por que você quer entrar no programa, né? E aí depois, na minha linha de pesquisa, que era a linha 1, que é envolvido com movimentos sociais e cultural, a gente reescreve esse memorial fazendo uma cartografia. Assim, ele é o ponto inicial para a produção do quadrinho. Eu cheguei a apresentar esse memorial aqui no grupo também, lá no início, quando ainda estava engateando, o Fábio pediu para eu apresentar. Deixa eu adiantar aqui. E pronto. São 3 chaves, assim, eu chamei de chaves. Essa carranca aqui, que é uma carranca, que eu vou dizer que essas carrancas artesanais, não só ela, né? Mas ela como o artefato que vai dar o pontapé dentro da pesquisa já. Ela é uma carranca que está na minha família desde muito tempo, é mais velha do que eu. Eu estou com 38, ela deve ter uns 40 e pouco. Né? Ela é o que alguns autores vão chamar da produção massiva de carranca dos anos 70 como um artefato doméstico, entre os anos 60 e 70. E o outro objeto assim que traz os quadrinhos para dentro da pesquisa é a obra do Chico, quadrinista paraibano, que também está aí a imagem. Porque lá tem uma cena específica na obra do Chico, onde o personagem principal, Carniça, ela vai se encontrar com uma carranca. O Chico transforma a carranca em um encantado, né? Uma entidade viva que vai interagir e que vai dar todo o poder à Carniça para iniciar a jornada dela de vingança. Não vou falar mais nada, por não dar spoiler. É um quadrinho que está sendo finalizado agora, vai sair o 4º volume, agora em dezembro. A previsão é para dezembro, né? Mas ninguém sabe. Mas que quem quiser consegue adquirir diretamente com o Chico, que é um artista local, assim, que para mim atualmente é um dos grandes nomes da produção brasileira de quadrinhos. Assim, o trabalho do Chico é sensacional. Assim. Thay fez uma pesquisa também sobre o Carniça, assim, algumas questões, né, que envolvia, depois ela foi mudando. Ela ainda não apresentou, né, esperando que ela apresente aqui para a gente ver. E a outra é as produções artísticas realizadas por mim, que aí eu fiquei no campo da ilustração e também eu fui produzir uma carranca que eu não consigo mostrar muito, que ela é muito grande. Né? E aí eu fui talhar uma carranca, nunca tinha feito, mas aí me pediram para fazer e eu tive que fazer, não tinha muita opção. Mas também foi ótimo fazer, e ela entra como um elemento da pesquisa, né? Ela está lá na capa, assim. Tá os 3 elementos aqui na capa, né? Como eu falei, tem 4, né? Mas a carranca, essa pequenininha que eu mostrei, o quadrinho do Chico, e aqui eu produzi, e os outros elementos que você vai entendendo no decorrer da leitura. Um gancho, assim, teórico, né? Porque a gente está lidando com uma pesquisa de mestrado, e eu precisava amarrar algumas questões, né? Eu sempre gosto de enfatizar, assim, que infelizmente eu não tive bolsa, então foi sempre um grande processo de luta para poder conciliar a vida profissional e a pesquisa o tempo todo. Como eu falei lá antes da gente começar, pessoal, eu sou professor universitário, né? Então eu dou aula para os cursos de design de animação, comunicação, todo esse campo de ensino, né? Então eu fui dando um jeito de tentar trabalhar essas imagens e trazer esse campo que eu tenho de ensino para dentro da pesquisa. Né? Esses 2 autores se viram muito como base teórica. O Mark Fisher
que é um autor britânico do campo das discussões mais filosófica e política. Ele se viu muito como referencial para discutir algumas questões, mas principalmente pelo modo de produzir conhecimento que o Fichte tem. O campo teórico que o Fichte trabalha me interessa muito. Ele tem um livro principal lançado no Brasil, que é o Realismo Capitalista. É mais fácil imaginar o fim do mundo do que o fim do capital. Porém, o que mais eu trago do Fichte para a dissertação não é as discussões que ele elabora, mas a maneira como ele faz. Assim. O Fichte é um autor que morreu jovem, 47 anos, fruto da depressão, e aí após a morte dele é produzido o que é chamado de Fichte-Function, ou função Fichte, que é a partir de autores e pesquisadores, que é um modo de produzir que o Fichte tinha, né? Que era um modo de escrita, um modo de produção teórico que leva a sério as produções da cultura pop, digamos assim. Que leva a sério num sentido de não simplesmente analisar eles como objetos, mas usá-los eles como referencial teórico. Assim. Eu quero discutir um assunto, então eu pego lá, estou discutindo. Aí, como eu estou fazendo aqui, eu vou discutir, por exemplo, estudos culturais em educação. Para discutir estudos culturais em educação, eu pego, porque eu não sei onde é que está aqui, o quadrinho do Alan Moore lá, que saiu aqui pela Dark Side, que é Magia, Escada e Serpente, que aí lá tem uma história do Alan Moore, que é a membrana fetal, assim, que o Alan Moore vai falar sobre a vida dele, vai falar sobre educação, vai falar sobre várias questões. Aí eu trago essa obra do Alan Moore como obra central, assim, de pontapé para as discussões. A música que tocou lá no começo, ela também tem essa caráter, assim. Em vários momentos quando eu estou discutindo alguma coisa, eu vou levar para uma música. Quando na defesa o Fábio falou, né? O Fábio falou justamente isso, assim, que quando eu pego o Dene, quando eu estou tentando explicar o que é encruzilhada para mim, aí eu chego e boto lá, a encruzilhada é tipo Dene e a rua. Para quem leu, a pessoa entende logo, é uma rua que está viva, né? A encruzilhada é algo que está vivo, assim, é algo que tem uma possibilidade de existência, assim, é algo que está animado, tem uma animação nela e ela pode interagir com você de alguma forma, né? Então, o Fichte é muito importante para isso. O Agamben, que é um filósofo italiano, para as questões que eu fui trazendo desse sentido de profanar, porque eu vou trabalhar com a espiritualidade que geralmente a gente costuma chamar uma espiritualidade mais marginal, né? É uma espiritualidade que é da rua, que acontece na rua e que acontece para além de uma estrutura institucionalizada, né? Existem alguns elementos que estão dentro de algumas religiões organizadas, religiões de terreiro, mas outros que estão para além dela, assim, experiências que vão para além dessa organização. Eu vou tentar focar aqui, eu estou tentando trazer, é mais sobre a maneira que eu produzi a dissertação do que mais sobre essa parte, sobre as espiritualidades e esses elementos. Não tem como eu fugir deles, mas eu acho mais interessante para as discussões que a gente traça no grupo, justamente falar sobre como é que eu fiz, como é que eu fui tentando fazer. Assim. É uma grande lombra. Assim. Eu lembro que eu mandava as coisas para minha orientadora e fazia, Ana, eu viajei muito. Se eu viajei muito, segura, tu diz. Não, mete bronca. E aí a gente foi fazendo junto. Assim. Não seria possível sem ela. Assim. A professora Ana Paula Abraminha, que é amiga de Fábio, né? Eles fizeram o mestrado e o doutorado junto na Federal aqui em Pernambuco. Para cada parte da pesquisa eu fui dando alguns nomes, né? Então, primeiro cruzo, segundo cruzo, terceiro cruzo. No primeiro cruzo eu fui traçando o que a gente chamaria de metodologia, né? Que é a maneira como eu fiz, como eu tentei fazer e como é que eu fui criando essa possibilidade de pesquisar. Deixa eu adiantar aqui para algumas questões. O meu
aporte teórico assim que deu base para poder trabalhar essa parte artística é o conceito de artografia. A artografia é um conceito criado pela Iven, uma pesquisadora canadense, que vai trazer esse termo, né? Ela vai juntar arte, eu sou péssimo no inglês, né? Mas o R é de pesquisador, né? E o T de teacher, então seria artista, pesquisador e professor, né? E aí ela junta com a prática da cartografia. Então é um processo, que aí por isso que tem as barras dividindo o artografia, assim, que é uma tentativa de você unir essas três identidades, assim, quando você trabalha nesse sentido, assim, como eu falei já lá no começo, né, eu sou professor, e aí eu estava fazendo essa pesquisa, né, e automaticamente, se você é professor, você é pesquisador, porque você está pesquisando o tempo todo para poder montar aula, para poder melhorar a sua aula. E eu sou artista porque eu venho de uma formação artística e eu nunca quis abandonar esse viés. Eu fui migrando do audiovisual para os quadrinhos e ficando nos quadrinhos, nas narrativas gráficas, né? Então, a cartografia, ela pega essas três identidades juntas, assim. E aí você passa a ser um artista, pesquisador, professor. E aí isso possibilitou de eu ir fazendo essa produção imagética para a dissertação. Aqui está a sigla, eu podia ter, eu esqueci que estava aqui. Artista, pesquisador, professor, compondo a ortografia. Mas para poder trabalhar mais a fundo, né, eu precisava de vários elementos, assim. No primeiro momento, assim, se você olha para a dissertação com um olhar estritamente acadêmico, tem um choque, assim. Foi até um comentário do professor Fabrício Silveira, que foi um dos professores da banca. Ele é do campo da comunicação, da teoria da comunicação, teoria contemporânea da comunicação, e pesquisa muito o Mark Fisher e as novas mídias. Ele falou sobre isso, assim, ele disse: a primeira olhada para a gente tem para o teu projeto, para a tua dissertação, se a gente olha para ela com um olhar muito acadêmico, a gente tem um certo rejeito, né? Você acaba rejeitando, porque ela é muito mais artística e ela vai ter muito... Eu não vou lembrar o termo, mas ele vai falar que eu vou acabar traçando muitos elementos teóricos para poder dar conta de tudo que eu estou me propondo a fazer, né? No final, dei conta? Dei conta. Mas foi preciso eu traçar algumas questões, assim, porque eu estava querendo, como eu falei, assim, ela tem esse caráter experimental, né? Eu queria traçar a obra, produzir ela num formato de quadrinho, mas ela não era sobre quadrinho. Eu queria usar o quadrinho e marcar o quadrinho como uma possibilidade de uma produção teórica, né? Que ele fosse um quadrinho teórico que está ali discutindo qualquer coisa, que o quadrinho pode discutir qualquer coisa, que o quadrinho tem essa bagagem, assim, que a gente não precisa trazer a imagem do quadrinho e trazer um referencial teórico para poder dizer o que a gente quer, né? Que muitas vezes só ali na imagem já tem tudo o que precisa ser dito, né? E aí, para poder dar conta disso, assim, eu trouxe um tipo de metodologia para amarrar com a ortografia, que é a etnografia de tela, que é um tipo de pesquisa etnográfica para o campo das mídias, criada pela RIAL em 2005. É um tipo de metodologia criada por essa pesquisadora brasileira, né, a Carmen Silvia Rial, que ela tem o intuito de você produzir uma etnografia no audiovisual, né? Então, você pega um filme e aí você assiste ele incansavelmente e vai produzindo diários de bordo, analisando a imagem, analisa o som, aí volta, analisa a narrativa, volta. E aí eu fui usar isso para poder analisar a obra do Chico, assim, a cena da obra do Chico. Eu precisava, de alguma maneira, mergulhar, né? E aí, a partir disso, eu fui elaborando algumas questões, assim. Como é que eu vou fazer com esses cadernos, assim? O caderno, o diário de bordo, para mim, não fazia sentido ele ser só texto, né? Então, por isso que eu vou unir a etnografia de tela com a ortografia do vazio.
Porque a partir do processo da etnografia de tela, de eu estar ali indivíduo em uma única cena, do volume 2, né, que é justamente o volume que dá título à dissertação, né, que é a tutela do oculto. Aí lá na frente tem uma cena com a carranca, eu vou mostrar, vai aparecer no slide. O que, é que eu vou fazer com esse resultado? Assim, esse resultado não pode ser só um relato de texto, assim. Tem que ser imagem, assim, tem que ser uma experiência que eu estou vivendo aqui com esse projeto, com esse quadrinho, com essa dissertação. E aí o último elemento metodológico é uma história de Sandman, como eu falei, assim, a ideia de trazer o quadrinho como uma teoria. O último processo metodológico, que aí eu chamei da queda quadrinista, né, que está junto com a Real, é da história Medo de Cair. Não sei quem leu Sandman, mas lá em Sandman tem um conto bem curtinho chamado Medo de Cair, que é onde o Sandman vai interagir em sonho com um diretor de teatro. E aí ele vai falar sobre essa possibilidade de você se jogar, né? De você se experimentar, e que às vezes o medo de experimentar impede a gente de produzir coisas maiores, de produzir o que a gente é capaz de produzir. Né? É uma história bem curta, acho que ela tem 8, 10 páginas. Assim. Aquelas histórias que vai compondo entre arco. Né? Você tem um arco, aí depois várias histórias curtas do Sandman, e vem um outro arco maior. Então eu junto esses 3 elementos. Assim, a artografia, a etnografia de tela e o conto Medo de Cair do Sandman, para poder traçar a pesquisa. Falo isso. Eu não sei se eu estou entendendo direito. Existe o documento, que é a dissertação, certo? E existe uma produção em quadrinhos, como se fosse um anexo. É isso? Não, é junto, tudo junto. É tudo junto. Ah, Tudo. entendi. Isso Ok. aqui, isso aqui, por exemplo, não é, mas, por exemplo, deixa eu fazer o seguinte aqui, eu vou interromper essa apresentação para abrir, eu vou abrir dissertação, eu vou jogar aqui para a gente ver a dissertação. Essa era uma possibilidade, assim, de eu fazer algo em anexo, né, uma produção extra. Mas a ideia era que ela fosse uma coisa só. Essa aqui é a dissertação. Foi assim que ela foi para a biblioteca, quando ela ficar disponível. Essa é a capa, a folha de rosto, a ata com a assinatura dos professores, o nome agora, o negócio da biblioteca, agradecimentos, resumo, sumário, e aí entra. Aqui é a carranca do Chico, né? Eu entro com. Estava aparecendo na metodologia. Estava falando sobre medo de cair, eu peguei alguns elementos que estavam lá na página, eu substituí o Sandman por um dos Exu que vai aparecer durante a pesquisa, aparecem 3. O segundo cruzo é a parte teórica, né? Eu vou apresentar as questões sobre estudos culturais em educação, sobre educação não formal, sobre as espiritualidades políticas, sobre a produção de quadrinhos e tudo mais, sobre as carrancas. E aí a dissertação foi sendo toda ilustrada. A minha ideia, isso era fazer tudo quadrinho, só que eu não tinha fôlego, né? Eu falei lá, eu não tinha bolsa, né? Eu estava fazendo sem bolsa, então eu estava dando aula e estudando, dando aula e produzindo.
Essa parte aqui entrou pós-defesa, vai pela biblioteca, foi um dos questionamentos dos professores, era que eu explicasse como é que eu fiz, né? E aí eu escrevi esse manual de campo de pesquisa quadrinista em queda, que aí eu meio que vou tentando apresentar alguns pontos, se não me engano são 7, então 7 pontos, para dar dicas de como é que é possível produzir uma dissertação em quadrinho ou narrativa gráfica, né? Porque aqui, por exemplo, é muito livro ilustrado, né? Vai fugindo do quadrinho. Aqui é a última parte, que aí eu tenho os três elementos, né? Como eu falei. Na última parte, que seria uma dissertação tradicional, a parte de análise, eu tenho o primeiro quadrinho do Chico, que eu vou analisar e discutir ele, e aí vai ter só as imagens mais tradicionais, como figura, a partir da obra do Chico. E aí essa é a carranca do Chico, tem aparecido lá em cima, mas ela está aqui. A herança, que aí é justamente a carranca. Essa aí é que eu produzi, que aí aqui foi do processo. Em anexo está as playlists, tanto as músicas para o YouTube, como a playlist já montada bonitinha lá no Spotify. E também tem as imagens do processo da carranca. Aqui ela finalizada. E aí tem a última parte que está mais voltada para as minhas produções e para a minha relação com a carranca. Assim. Eu vou fazer toda essa última parte. Aqui, na verdade, ainda é sobre a feitura da carranca. Né? E eu fazendo ela. Aqui é o outro eixo que vai aparecer na pesquisa. Essa última parte, que é aí que eu dou o nome Tutela do Oculto, a partir do quadrinho do Chico, e que dá nome à dissertação, que aí eu vou traçar sobre a minha experiência com a carranca e sobre os quadrinhos. Né? A partir dos estudos culturais, do Raymond Williams, eu vou me inspirar num texto do Raymond Williams para poder escrever essa parte. Que aí eu dei o nome de Rio, Pontes e Overdrive, né? Para quem conhece, é uma música do Chico Sainz, porque, como eu falei lá no começo, a minha ideia era, de alguma maneira, contar uma história. Né? Então, essa última parte, ela se passa no que eu chamo de uma encruzilhada pluriversal, que seria a encruzilhada do Cinema São Luís, né? Que já apareceu aqui em vários momentos. Porque a encruzilhada do Cinema São Luís, para mim, ela é uma encruzilhada diferente das outras, porque ela tem a rua, ela tem a ponte e ela tem o rio, né? Formando aquela grande encruzilhada assim, emblemática para quem é recifense, olindense, de Jaboatão, que interage com o centro do Recife. Aí eu falo sobre o rio, e aí quando eu entro na Pontes, eu começo a só fazer a narrativa gráfica. Né? Daqui para o final vai ser tudo imagem, assim, discutindo essas questões que eu vou traçando da pesquisa. Né? Aí aparece a própria capa da dissertação. Lá no final, como eu falei, as imagens do processo, minha gata ali dando close, parte do ramo. A playlist do Spotify e os links das músicas do YouTube. E aí a ideia é essa, assim, essa é a primeira vez que eu estou apresentando ela depois da defesa. Assim, eu defendi lá dia 25 de julho, fiz as correções para poder mandar para a biblioteca. Foi uma grande dificuldade, porque ela ficou muito grande, né? Em tamanho, eu tinha que comprimir ela até, no máximo, 10 MB. Eu consegui deixar ela com uns 8 para poder mandar, mas aí perdeu muita qualidade. Aí esse é o projeto final, assim, ela terminou nesse formato. Assim. Ela tem esse formato paisagem e ela é toda nesse jogo entre texto e imagem.
texto e narrativa gráfica. Assim, tem um momento em que ela entra em um formato mais tradicional de texto, mas em sua maioria eu vou tentando trazer um formato que seja uma narrativa gráfica, assim, misturando quadrinho, livro-imagem, livro ilustrado, inspirando em artistas como Chaltan, Sérgio Top, né? E o próprio Chico, assim, em algumas produções. Quem quiser agora abrir o microfone para fazer pergunta para o Jorge, fica à vontade. Boa noite a todos. Jorge, parabéns pelo trabalho, achei esse fantástico. Nunca vi nada parecido, né? E tem uma coisa que realmente está me chamando a atenção, uma coisa muito objetiva, né? Como que você lidou com a BNT, né? Como é que funcionou isso? Porque é um trabalho totalmente diferente, fora do padrão comum universitário, acadêmico, né? Da apresentação de um trabalho teórico. E se eu estiver enganado, a folha estava deitada, é isso? Ela é sensacional, né? Para você manter, inclusive, o tamanho dos desenhos, presumo eu, né? Que tenha sido essa necessidade. E você teve algum problema em relação a isso, com a banca, com a universidade, na forma de apresentação da dissertação? Não tive, porque no meu programa não fui o primeiro a fazer em paisagem. Já tinha tido outros trabalhos em paisagem da minha orientadora. O formato paisagem, inclusive, foi uma ideia da minha orientadora. Assim, ela já tinha feito alguns outros trabalhos nesse formato. Como é que a gente lidou com a BNT? Em sua maioria, as orientações da BNT, elas não são uma regra cabal, assim. É geralmente uma recomendação. Uma recomendação que você tem que seguir. A questão da paisagem cai um sério problema quando você vai fazer a versão impressa, porque ela tem que ter aquele formato tradicional, é uma capa padrão, verde, né, dura, e aí você tem que jogar um pouco para poder fazer, o texto dentro acaba ficando invertido, né, porque você não vai conseguir fazer ela para ser folheada em paisagem, então acaba ficando um pouco estranha. Sobre as outras questões da BNT, na banca eu não tive problema nenhum, por conta que algumas coisas que, como eu falei, assim, né, por exemplo, quando entra o texto adicional, eu sigo em risca o que a BNT vai me propor. Né? Todos os elementos, assim, citação recuada, bibliografia de acordo com o que a BNT vai apontar, o formato do texto, os espaçamentos, né? Em cima 3, do lado esquerdo 3, embaixo 2, do outro lado 2. Eu vou seguindo isso. Só alguns textos que não fica do lado 2, porque aí eu tenho um espaço maior. E aí qual é que é? Deixa eu botar aqui de novo, aí fica melhor. Pronto, então. A ABNT vai dizer, em cima tem que ter 3, do lado de cá, direito, esquerdo, tem que ter 2 embaixo, tem que ter 3 aqui do lado esquerdo, embaixo 2, do lado direito 2. Aí é no mínimo 2. Então eu poderia fazer isso, né? Empurrar ele o máximo, deixar esse vazio, essa coluna vazia. No mínimo, assim, ele diz, no mínimo tanto, no mínimo tanto. Ele não vai dizer que tipo, tem que ser esse, assim, você pode jogar. Né? As pesquisas em design, aqui no programa de pós-graduação em design na Federal, ou no Rio de Janeiro, ou no programa de Minas, você vai ver muita pesquisa que vai meio que subverter essas estruturas, assim, encontrar brechas possíveis para poder mexer no projeto. Então você vai achar, por exemplo, pesquisas em design que não vai ser justificado, vai ser recuado à esquerda. Porque a BNT vai dizer lá, recomendamos que o texto seja justificado. Não é obrigatório ser justificado. Aí o que eu falei que acaba dando mais trabalho, assim, porque quando você pega a fórmula pronta, você segue, acabou. Mas aí você precisa ler e reler a BNT para poder encontrar as brechas para poder você produzir o que você quer. Espero ter respondido, Jonas. Aí, assim, na banca eu não tive dificuldade, por conta que os professores já tinham visto projetos parecidos, né?
Na federal aqui, você tem no programa de educação uma linha que pesquisa muito artefatos culturais e acaba tendo esse mistura. Sobre as ilustrações, qual é a questão? Minha orientadora disse, ó, se você colocar imagens de outras pessoas, elas têm que ser figura. Se você está produzindo, assim, se você está ilustrando e ela entrar como imagem no corpo do texto, a gente consegue segurar e não ter problema nenhum com a biblioteca nem com a BNT. Então, quando entra as imagens do Chico, do quadrinho, aí entra como figura. Mas tudo que eu fui produzindo, eu, eu podia colocar como página inteira, como meia página, como uma imagem textual que estava discutindo o projeto. Assim. E aí eu fui, como eu falei na apresentação, assim, a metodologia também me dava essa possibilidade. Né? A ortografia me dava essa possibilidade. Como, por exemplo, você fazer cartografia, lhe dá a possibilidade de você produzir alguns elementos artísticos. Assim. Então, às vezes, você vai ter pesquisa que vai ter imagens ali dos bordados, das linhas que foram sendo cartografadas dentro daquele projeto. Então, tem uma série de tipos de metodologias que a gente chama pesquisas baseadas em arte. É isso, Vinícius. Sim, é isso aí. É o Desaplanar, né, que é uma tese de doutorado. Eu não lembro o nome, mas eu tinha visto que, acho que foi no final do ano passado, lá na Universidade de Goiás, foi definida uma dissertação toda em quadrinho. Só que era como eu falei no começo, assim, tal como Desaplanar. Você justifica ela ser toda em quadrinho porque você está discutindo o quadrinho. Mais algum participante quer esclarecer alguma coisa com o George? Já que ninguém tem uma pergunta, que eu tinha falado lá no começo, que quando eu estava terminando, né, depois da defesa, aí eu fiquei pensando assim, como é que eu fecho esse negócio, né? E aí eu dei o título de talvez eu tenha terminado, né? Por conta que a ideia era justamente essa, assim. Eu não me considero uma pessoa como eram assim do campo da decolonialidade, no sentido teórico da defesa da decolonialidade, né? Em nenhum momento na minha dissertação vai aparecer o termo decolonial ou outros termos, mas a prática que eu fui tentando traçar está dentro de uma discussão que eu vou citar um Nego Bispo, que é um teórico quilombola, assim, contra-colonial. Né? Recentemente eu vi uma palestra sobre o Bispo, assim, que morreu né, no final do ano passado, que falava muito sobre isso, assim, que a gente, como sul-americano, né, que seria esse termo da conta, né, como é que o Bispo chamava, eu não vou lembrar agora, afropidorâmico, né, uma coisa do tipo assim, ou Abra como alguns outros autores vão fazer, vão dizer. Aí, qual é a maneira que a gente vai criar um pensamento acadêmico que seja nosso? Né? Não é abandonar a academia, não é dissolver a academia como um todo, mas é organizar a academia de uma forma que represente a gente como um indivíduo de um local, assim, parar de importar toda uma fórmula acadêmica externa. Não estou dizendo que a minha fórmula seja a correta. Se eu fizesse hoje, talvez eu não faria em paisagem. Eu fiz em paisagem, mas talvez eu não fizesse, porque, por exemplo, eu estou com uma dissertação no, 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 na Lei Aldir Blanc para tentar lançar ela no formato de quadrinho. Né? E aí eu vou ter que reorganizar ela todinha, porque eu quero lançar no formato de mangá. Por conta que paisagem é mais complexo, assim, para poder fazer um projeto editorial. Digital é ótimo, mas você lançar ela como um editorial é mais complexo. Mas talvez eu tenha terminado, porque eu acho que comecei a galera, vai dar continuidade no doutorado. Não, acho que talvez eu não dê continuidade nela no doutorado, porque ela foi um momento. Eu trago a ideia de talvez eu tenha terminado, porque eu acho que a pesquisa nunca termina, ela sempre fica em aberto, ela sempre fica com possibilidades, principalmente quando você tenta experimentar ou especular. Esse processo foi muito interessante para poder abrir para mim que há uma maneira da gente poder tentar, como diz a Denise Ferreira da Silva, assim, abalar as estruturas de alguma maneira, mesmo que seja só um arranhão,
em algum lugar. Assim. A minha ideia era escrever a dissertação não para a universidade. Eu queria escrever a dissertação para pessoas que leem quadrinhos, assim como o Thay falou lá em cima. Né, que é interessante como tem os mesmos referenciais, assim, Sandman, o Carniça do Chico, tem mais uma porrada de coisa, assim, Alan Moore, vai entrar, eu acho que entra algumas coisas de Marvel, música, né? Tava lá um hardcore, entra metal, passa por música pop, passa por várias. Porque a minha ideia era escrever cumprindo o que a academia me pedia, mas dialogando, de certa forma, com um público que não era o público que lê o texto acadêmico, mas o público que lê quadrinho. Pois bem, pessoal, então é isso. A gente vai agradecer aí a presença, a apresentação do Jorge, as contribuições dele. Agradecer em nome do grupo aqui, do Quadrinhos, e torcer para que a pesquisa se avance e que você possa compartilhar mais aqui com a gente futuramente, Jorge. Muito obrigado, viu, querido? Eu que agradeço, velho.